7 horas em ponto e a gente entra ao vivo para mais um bate-papo, para mais uma live bacana, em que a gente vai poder trocar ideia. Eu quero muito ouvir vocês, eu quero muito ouvir as perguntas. Tem uma galera da Band que está entrando aí, porque eu vou explicar. Renatinha, aí ó, Renatinha também pontual. Pede aí, Renatinha, para entrar. Maravilha. Aguardando. E aí chamo de Renatinha porque todo mundo que eu gosto muito, que eu tenho muita intimidade. Oi, Rê! Oi, Dani, tudo bom? Como é que Grande você tá, beijo. meu amor? Tô ótima, e você? Tudo bem, a gente vai levando nesse momento Pois é, difícil, né? a gente Eu vai estava fazendo o que explicando dá, aqui, né? pois é, eu estava explicando aqui pro pessoal que quanto mais eu gosto de uma pessoa, quanto mais eu conheço uma pessoa, mais apelidos ela vai ganhando. Então, assim, é Uhum. Renata Pereira, mas é Renatinha, é Rê, Rezinha. E aí, para a galera se acostumar ao longo do Por aí papo, vai. vai ser algo nesse sentido. E aí, eu Aham. queria começar o nosso papo com algo que a gente até conversou hoje durante o dia, que a gente nunca Uhum. esquece, que é a sua ida para os Estados Unidos, né? Como é Aham. que isso ocorreu? Quem estava É. com você? Você fez Porque parte dessa história, eu né? sou madrinha disso aí, né? Você sabe. Ah, Só não com fui porque eu não certeza, com estava lá, certeza. mas eu me sinto madrinha dessa união. Com certeza, No com certeza. Assim, eu Scala, sempre gente, eu conheci. existia o Scala Hum, ainda, né? Eu fiquei tão triste quando eu soube que o Scala acabou. pois é. E É. isso fala um pouco da idade, né? Porque, É ó, verdade, é verdade. muito tempo. Pois é, né? Tudo começou ali no Scala, eu era estagiária na Band e a gente estava lá, a Band estava transmitindo ao vivo aquele baile de carnaval, o famoso baile do vermelho e preto, e não é que foi uma sexta-feira de carnaval, ali eu encontrei meu futuro marido. Ali, naquele lugar, assim, de uma hora Exatamente. para outra, a gente estava E junto. quem avistou o seu futuro marido? Esse é o mais importante de tudo. Quem avistou o seu futuro marido e falou: ele Foi- está te olhando. Você lembra disso? Lembra, Rê? Foi isso Lembra? mesmo, Aí foi eu falei isso assim, mesmo. aí a gente ia andando para não sei aonde, porque a gente estava, né, Aham. naquela coisa também de trabalho. É, E aí eu falei assim, não, Rê, vamos ficar um pouquinho aqui. Fica um pouquinho aqui parada, mulher. aham. E aí ele veio, se Mas você aproximou, e sabe da teve muita história história toda? bacana. Sabe de como é Hã? que isso tudo chegou? Eu já te contei a história toda de como é que ele chegou naquele momento ali, que ele tinha perdido o avião e tudo mais? Não. Ele Ah, perdeu o então. Ele avião? perdeu o avião, pois é, ele tinha que ter ido pro Rio num voo que Hum. saía, não sei, mais cedo naquele dia. Só que aconteceu alguma coisa em Los Angeles, ele morava em Los Angeles, né? E aí perdeu o avião. Chegou no aeroporto e falou: ai meu Deus, não dá mais para embarcar. Já tinha passado aquele horário que você tem antes de embarcar, né? Não deixaram ele embarcar. Ele falou: não, mas eu tenho que ir hoje para o Rio, tenho que ir hoje para o Rio. Aí foi na outra companhia que tinha um voo mais tarde, que no caso era a Varig, falou, comprou na hora um bilhete ali, falou, não, eu tenho que ir hoje para o Rio, compro esse na hora. Aí ele deixou o outro em aberto e foi. Foi ele chegar, passar algumas horas, chegou no hotel, foi para o onde que eu vou hoje? O que, que tem de local assim acontecendo? Aí falaram, tem esse baile aí na escala, vai para lá. Ele Gente, foi e a gente se conheceu. Foi assim. nossa, que loucura, né? Dá até É, vontade de usar coisas aquele clichê, quando tem que acontecer, tinha acontece. que Mas ser, foi tinha que tudo ser. muito, É, muito louco, né? E a gente deu muito boas louco. risadas ali. Lembra do mão no bolso, né? Que eu não posso te Aham, esquecer, amigo porque dele, sempre tem um anexo, né? Aí é o verdade. anexo se aproximando de mim, tadinho. Ele super envergonhado, e eu só tô falando, até Uhum, porque eu acho super falta de ética, acho ruim falar, mas o cara fala inglês, não tá assistindo a live, eu não vou falar o nome dele, enfim, não tem problema nenhum. uhum. Mas ele ficava com a mão no bolso o tempo O inteiro, e aí tempo eu todo, o apelidei tempo ele de mão no todo. bolso. Eu falei, pô, Renatinha, mão no bolso não dá, né? Com 20 e poucos anos, você já espera alguma atitude da criatura, É né? Pensando assim verdade, é como mulher, verdade. todo Os dois eram tímido. muito tímidos, os dois. O Gordon Uhum. também é Não, muito tímido. não, mas o Gordon consegue evoluir.
Consegue na evoluir, é apoteose. verdade, é Consegue. verdade. O mão no bolso não conseguia evoluir, Não tadinha. consegui. É verdade, Mas, tadinho. Rê, Pois é, e assim, vamos vim parar nos agora. Estados Unidos. Pois é. E Uhum. aí, tem quantos anos que você tá aí? Ah, isso foi em 2002. Eu me Olha. mudei para cá definitivamente, assim, para viver e trabalhar mesmo em 2005. Antes disso eu vim algumas vezes, voltei, estudei, fiz cursos na UCLA, voltei para o Rio, fiquei nesse vai e volta, até quando Uhum. tudo eu decidi não, agora ou vai ou racha, isso foi em 2005. Mas aí também depois eu Eu voltei para o lembro. Brasil, então teve um vai e volta Uhum. nesse meio tempo, né? Eu não estou aqui esse tempo todo direto, não. Em 2010 eu voltei para o Brasil, depois da Copa que eu voltei para cá. Uhum. Eu ia falar até pro pessoal, não vejo a Renata há muito tempo, mas eu não posso reclamar, Uhum, porque todas as vezes que você esteve no Brasil, que você teve uhum. tempo para É, encontrar amigos, a gente se encontrou. É porque é das últimas verdade. vezes você É, esteve correndo, você estava fazendo um é. documentário sobre gastronomia em vários estados, Uhum. lembra? E mesmo assim, Pois naquele é. dia, naquela época, a gente se encontrou, naquela ocasião a É, gente se encontrou. verdade. Agora fica mais difícil para mim porque eu não tenho ninguém no Rio, sabe? Minha família não é do Rio. Meus pais Uhum. moravam no Rio na época, agora mudaram para Ribeirão Preto. Minha irmã está morando em Ribeirão Preto e minha família mesmo é do interior do estado do Rio. Então eu nunca vou ao Rio. Aí fica Meu muito mais amor, difícil, você tem né? alguém no Rio, entendeu? Na verdade, você tem alguém, muitas Aham. pessoas. Você viu o post ali, o pessoal todo comentando, Renatinha, Nossa, Renatinha. eu Você fiquei viu o tão quanto você é feliz. querida? Ai, eu fiquei tão feliz, assim, as pessoas lembrarem de mim, né? Que foi tanto tempo. E eu era estagiária na Band. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo de ver os comentários. Ah, mas tem aquela É, coisa da intensidade do tempo, né? Tem verdade, até uma verdade. poesia que fala disso. É verdade. Rê, como é que está sendo para você? Tá aí distante, você falou, poxa, eu estou distante da minha É, família. Eu também estou distante da minha. Só que eu estou a 2 quarteirões. Você está a uhum, milhas de distância. é. Como é que está sendo isso para você? Essa é a parte mais difícil, né, disso tudo. Além de estar longe da família, tem o problema dos voos, que outro dia eu estava procurando voos para ir para o Brasil e simplesmente não tem. Antes você podia qualquer voo, assim, hoje à noite Uhum, vou caro pra caramba, mas existia o voo, existia essa possibilidade de você ir, passa a noite, no dia seguinte já acorda no Rio, acorda em São Paulo. Agora não tem mais, não tem voo assim, todo dia, né? Tinham, sei lá, 3, 4 voos por dia, agora não tem. Além de não ter, tem essa loucura que está acontecendo agora de brasileiro não poder entrar nos Estados Unidos. Então, uhum. né, apesar disso eu não se encaixar direito comigo, porque eu poderia, como eu moro aqui, eu poderia voltar e tal, mas nunca se sabe, né? Vai que as coisas mudam de uma hora para outra, então você fica sempre naquela dúvida, naquela incerteza. Então, essa que é a parte realmente mais difícil. Mas, por um outro lado, eu acho que também me aproximou um pouco mais da minha família, porque a gente está falando mais do que nunca por FaceTime, por WhatsApp e por essas coisas. E na minha família, cada um está num lugar, sabe? Cada um está numa cidade diferente de qualquer forma. Então, isso já era Uhum. mais difícil. Então, a gente está tentando ir assim, sabe? Eu sou uma pessoa positiva Levando. Eu também. Vai imagino. levando. Eu Aham, fico você sempre pensando foi. eu penso no que tem de positivo, o que a gente pode levar disso tudo, o que a gente aprende com isso tudo. Então eu estou me focando nisso, não estou tentando me deixar levar muito pelas notícias e por tudo que está acontecendo, não. Senão a gente fica louco também, né? Você está se blindando um pouco? Porque a gente é jornalista, não, Aham. não adianta. Da gente, a gente tem que É, estar informado. Mas você está se blindando um pouquinho dessas notícias? com Ou você certeza, está com sugando certeza. tudo que chega? Não, de maneira nenhuma, senão você vai à loucura. No início, aqui, assim, quando a coisa começou a ficar quente, feia mesmo, era a minha rotina. Todo dia chegava de manhã, ligava a televisão e assistia a coletiva de imprensa com o governador de Nova York. Ele virou assim, uma autoridade no assunto, ele passava todas as informações ali, virou uma pessoa realmente respeitada, sabe? Todo mundo queria saber o que está acontecendo e ele trazia assim, uma certa segurança. Mas depois de um tempo, você começa a ver os números aumentando, desemprego aumentando, tudo aumentando, muita gente morrendo, mais de 100 mil pessoas morreram, mais de 40 milhões de desempregados, isso tudo vai. Nossa, e você fica, gente, o que está acontecendo com o mundo, né? Aí eu parei. Depois disso, assim, isso foi em março, abril.
Depois, da metade de abril em diante, eu falei, não vejo mais notícias assim todo dia, vai ser uma vez só por dia, vou assistir o noticiário e no resto do dia eu vou tocar a minha vida, normalmente. Se você começar a Sim, tentar sim. ver, né, tudo que está acontecendo e tentar... A gente é jornalista, a gente sabe, a gente quer saber, quer ficar por dentro das coisas, mas complica. Quando você precisa sair por algum motivo, Uhum. você precisa sair por algum motivo? Primeira pergunta. Você sai Como todo mundo, né? Você eventualmente? precisa. Aqui agora Como as todo coisas não mundo. estão mais como estão no Brasil, não. Aqui as coisas já melhoraram isso. Desde a época que Sim, estava sim. mais difícil mesmo, a gente podia sair para caminhar, por exemplo, para malhar na rua. Isso era até encorajado. Eu tenho uma grande vantagem Uhum. aqui de morar no Texas e não em Nova York. Nova York foi onde tudo aconteceu, onde o bicho pegou, a coisa ficou Sim. feia. Mas aqui Foi no muito Texas, triste. e aqui assim, no Texas tem a fama de ser tudo muito grande, ser um estado muito grande, onde tudo é muito grande. E é exatamente isso. Então tem muitos parques, muita Muito área ar aberta, livre. verde. Uhum. Isso, muito ar livre. Então, o governador e os estados aqui têm uma autonomia muito grande, né? Então, o governador daqui sempre encorajou as pessoas a saírem para malhar, vai levar o cachorro para passear, essas coisas assim, com máscara, é claro, mas você pode sair. E agora aqui as coisas já estão até na terceira fase de reabertura. Teve a primeira fase, passou, tudo bem. Segunda passou, segunda foi 25% dos restaurantes poderiam ter aliás, os restaurantes podiam ter 25% da capacidade ocupada. Agora a gente já está na terceira, que é de 50%. Então as coisas estão progredindo assim, já tem muito mais gente na rua. Uhum. Você sai, assim, já vê muito mais gente. Eu, por exemplo, nem estou mais em casa agora. Eu estou na cidade vizinha de Santo Antônio. Santo Antônio é a cidade vizinha minha, onde eu moro, é Austin. E exatamente porque nós passamos tanto tempo lá, agora que as coisas estão reabrindo, nós pensamos, não, vamos vir para cá, vamos passar um tempo aqui diferente, né? Vamos mudar os Como é que as ares. pessoas estão reagindo a isso? Né? Como é que elas reagiram no primeiro momento e como é que elas estão reagindo à abertura? Num primeiro momento foi de medo total. Assim, você saía na rua, você ia no mercado, por exemplo, todo mundo com medo, Quando sabe? você Todo diz mundo. todo mundo, é todo É mundo. todo mundo. Todo mundo com Hum. máscara, com luva, mantendo a distância mesmo, assim, medo total. E, e tinha gente, colocaram pessoas assim para controlar a entrada, né? Então, às vezes, dava fila enorme nos mercados para entrar, e eles mantinham as pessoas ali controlando tudo certinho, todo mundo respeitando normalmente. Depois, conforme a coisa foi evoluindo, as pessoas foram acostumando, você vê assim que hoje as pessoas estão meio relaxadas, de uma certa forma. Eu acho, a minha opinião. Pelo Hum. menos aqui. E tem uma diferença também de cidade para cidade, né? Quando a gente chegou aqui nessa outra Mas o cidade, que é relaxado? O que você não está usar chamando mais a de máscara, por relaxado? exemplo. Ai, É, jura? Você é. diria assim, você sai e quantos por cento, se você tivesse que chutar, Ah, usam e não usam? eu acho que depende muito de cidade para cidade e também de onde você está na cidade. Por exemplo, em Austin, a gente não morava no centro, morava mais afastado, em condomínios residenciais. Então, essas áreas onde tem mais famílias são bem mais tranquilas, as pessoas estão seguindo as regras certinho, está todo mundo fazendo tudo que as autoridades pedem para a gente fazer. Quando você vem para os centros Uhum. das cidades, agora aqui a gente está no centro, passando um tempo no centro, é totalmente diferente, que são pessoas diferentes, é aquela coisa mais corrida do dia a dia, as pessoas voltando à vida normal, rotina normal. Eu imagino que aqui em San Antônio eu vejo, sei lá, uns 30% das pessoas não usando máscara, e às vezes até, por exemplo, elevador, que eu estou num prédio aqui, antes eu estava em casa, quando você está em casa é diferente, é tudo bem mais tranquilo, se a pessoa não usar máscara não tem problema, que ela está lá longe, sabe, você está aqui na sua, outra está lá Uhum. longe e tal, mas em edifício, em prédio, é mais complicado, né, você pega o elevador assim, Com se a pessoa não certeza. tiver de máscara, outro dia eu estava pegando o elevador aqui e tinha uma senhora lá de máscara, aí entrou um rapaz sem máscara, ela virou para ele, você esqueceu a sua máscara em casa. Aí ele, me desculpa, saí correndo, esqueci. Então as pessoas meio que chamam a atenção assim das outras, né? E além disso tem o caso dos protestos acontecendo aqui. Uhum. E nos protestos você vê muita gente com máscara, a grande maioria está com máscara, mas tem muita gente também sem. Então você fica Pois assim, é. né, na dúvida, eles têm razão de estar protestando, de estar ali manifestando, né, Sim, a, sim.
Sem dúvida. tudo que está acontecendo, né? Expressando mesmo tudo que está acontecendo, mas por outro lado você fica receoso. Será que isso vai aumentar a quantidade de casos? Será que vai piorar a situação? Você não Porque a sabe. máscara é o mínimo, né? O É. pessoal usa óculos, usa aquele Uhum. negócio, aí devem usar também aquele, né, aquele É. protetor de plástico que geralmente as Uhum. pessoas que trabalham com solda, essas coisas É. usam, né? No mesmo Exato. modelo. Minha irmã tá usando isso. Ela é médica. Tá trabalhando com Menina, tudo. quando eu saio ninguém me reconhece, porque eu já usava É. chapéu, Eu também. Eu sou do chapéu óculos e também. máscara. Ninguém me É. reconhece, assim, É. impossível. É. Rê, nesse tempo todo, você já teve alguma bad? Do tipo, pô, hoje realmente é o pior dia. Hoje eu não Uhum. acordei legal. Já rolou isso? Sempre tem, né? Sempre tem. Tem dia que você Hum, você acorda e você pensa, eu tô aqui, tá todo mundo lá longe, e agora? Então tem dias que são mais difíceis que os outros. uhum. E Né? quando você acorda assim, o que que você faz para te tirar disso? Porque é muito interessante, porque as pessoas, eu escuto muitas pessoas falarem isso, as pessoas conversam comigo no direct, falam assim, Uhum. poxa, Dani, eu tô mal, não é nada disso que está aparecendo aí no meu perfil, eu não tô Uhum. legal, eu acordei agora. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, não que eu tivesse mal, assim, conscientemente, mas eu tô há mais de 24 horas ligada, eu não dormi essa noite, entendeu? Uhum. Eu tô desde ontem acordada. Nossa. Mexeu com o meu sono, né? Uhum. Mexeu com, enfim, meu metabolismo. E aí, o que que você faz para sair desses momentos em que você está mais introspectiva, está mais triste, está um pouco mais pessimista? Eu tento focar assim na rotina e no trabalho, porque eu normalmente já trabalho de casa, sabe? Eu trabalho viajando, mas quando eu não estou viajando, eu estou em casa editando e criando conteúdo de casa. Então, Uhum, eu acho que o segredo assim é meio que você criar uma rotina e seguir isso, né? Então eu acordo, a minha rotina assim, eu assisto, tomo café da manhã assistindo o noticiário, vendo o que tem de novo, e é a única vez que assisto o noticiário no dia inteiro. É esse da manhã, e pronto. E aí eu uhum. já começo a trabalhar, foco no trabalho, parada para almoço, e depois saio para malhar, ou então, não sei, comprar alguma coisa, se eu tiver que ir ao mercado, fazer alguma coisa e volto. E eu tenho, assim, focado um dia depois do outro, um dia depois do outro. E por aí Sim, vai. sim. E, assim, A gente tô, está nesse momento, né? pois é, eu tô tentando trabalhar o máximo que dá, porque, assim, eu reconheço que eu tenho muita sorte, mas muita sorte mesmo de poder trabalhar de casa, né? Eu vejo minha irmã, Uhum. por exemplo, que é médica, não pode. O meu cunhado, que há anos, né, trabalhava com enfermagem, ele tinha até abandonado a profissão, voltou a trabalhar agora. E tem pessoas assim que precisam estar mesmo ali na linha de frente. Eu, no meu caso, eu não preciso, eu posso estar aqui trabalhando de casa. Então, isso é uma sorte assim que eu tento pensar por esse lado, sabe? Eu E tenho eu acho que essa não, eu vantagem e eu acho me que não sinto é. muito Pode agradecida. até ser sorte, porque eu também acredito nessa coisa de energia e tal. Mas você sempre foi uma Uhum. pessoa batalhadora. Eu tô vendo a galera comentar aqui, todo mundo comentando em inglês. Eu te sigo, Renata. Eu assisto filmes latinos para aprender português, para poder entender você melhor. Se bem que seu inglês é fantástico, mas assim, muita gente entrando e falando isso. Ah, eu te sigo, não sei o que. Eu tô toda aqui, só tô lendo aqui, o pessoal É muito legal. comentando. Quer dizer, você já virou aí uma celebridade. Não, celebridade Porque estou é longe, muito Dani, legal. O trabalho longe. que você faz é muito bacana. É sim, Fala é um pouquinho sim. do teu trabalho, conta um pouquinho do teu Aham. trabalho, porque na sequência eu vou pegar esse gancho para te fazer uma pergunta. Tá. Então, desde que eu vim para cá, eu comecei a trabalhar como jornalista freelance, né? No início, eu era jornalista mesmo, trabalhei como correspondente para SBT, outros canais e tal. Depois de um tempo, ainda mais depois que eu voltei do Brasil, depois de 2014, quando eu voltei para cá, eu comecei a focar mais na criação de conteúdo, né? Que eu vi esse mercado assim de redes sociais crescendo, criação de conteúdo crescendo, e eu comecei a parar para pensar, falei, opa, tem uma coisa aí, deixa eu aprender como é que isso funciona, deixa eu entrar nessa que eu acho que isso é o futuro. Então eu comecei a investir nisso, eu sempre gostei muito de vídeo, muito de televisão, né? E eu fiquei ainda mais encantada com a internet.
Então, eu comecei a criar vídeos, assim, para mim mesma, né? Enquanto eu tinha, claro, os meus outros clientes, que isso não tinha como ganhar dinheiro com isso. E aí a coisa foi dando certo, eu colocando os vídeos na internet, outras empresas começaram a entrar em contato comigo, me pedindo para fazer trabalhos para eles e tudo mais, e a coisa foi crescendo de uma tal forma que hoje aliás, no início nem sabia que eu queria criar vídeos de viagem, mas eu comecei viajando, eu comecei documentando as viagens, vou mostrar essa viagem aqui, como é que é dirigir de carro daqui até Las Vegas, por exemplo. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz de viagem assim. E aí eu vi que as pessoas foram gostando, a coisa foi crescendo. Eu lembro quando você começou. Pois é, a coisa foi crescendo, aí mais gente me pedindo outros vídeos, e aí eu ia para os lugares, fazia os vídeos, e os vídeos começavam a ter muitas visualizações no YouTube e tal, e eu criei 2 canais, né, um em inglês e outro em português. No início todo mundo foi contra, assim, todo mundo que eu digo, as autoridades no assunto, porque eu fui a muitas conferências, eu fui muita conferência mesmo para aprender como é que essa coisa funcionava. Eu perguntava, né, falei, olha, eu me vejo aqui, mas eu queria ter um canal em inglês. Todo mundo, não, que canal em inglês? Mantém só um canal em português, porque é melhor você fazer tudo no seu idioma. Eu não ouvi ninguém. Eu fiz o que eu queria fazer, criei meu canal em inglês. Essas conferências que você diz é de marketing digital? Marketing digital. Essas conferências que você diz é de... Muitas de vídeo também. Perfeito. E aí você começou a fazer os programas de viagem. Quantos países ou cidades, enfim, você já visitou fazendo o teu programa, gravando o seu programa? Perdi a conta, porque a grande maioria de países e cidades, né, que eu conheci foi antes de fazer isso. Eu já viajava muito aqui nos Estados Unidos mesmo. A família do Gordon, por exemplo, é do Canadá. Então, várias vezes a gente dirigia de Los Angeles até o Canadá, então a gente ia passando por todos os estados, todas as cidades. Eu conheço assim, mais de 40 estados americanos por causa disso. E a gente sempre dirigiu muito. Isso tudo foi antes. Eu fico com a pena, assim, se eu tivesse começado naquela época, eu teria tanta coisa legal hoje, né? Então eu parei de contar, eu nem sei mais, talvez, sei lá, mas as coisas 40 são países. como elas devem ser, né? Eu acho isso. A gente faz o que a gente pode, e quando a gente pode, como a gente pode. Eu também fico pensando, caramba, eu escrevi meu primeiro monólogo, a primeira obra, né, que eu, vamos dizer, divulguei foi um monólogo, que foi meu primeiro trabalho no teatro, eu tinha 15 anos de idade. Eu escrevi um monólogo, eu escrevi uma peça, depois eu fui para o magistério, eu fui para o jornalismo, eu fui para as relações públicas, eu fazia 1 milhão de coisas, e há pouco, eu digo, há alguns anos, eu publiquei meu primeiro romance. Agora eu estou com 3 livros, com mais um livro saindo aí, porque rolou um concurso nacional de novos poetas, e aí eu fui a primeira mulher classificada nesse concurso, fiquei em 11º lugar, todos os outros para cima homens, e assim, foram 250 poesias selecionadas no país inteiro. E eu fico me perguntando, caramba, por que eu não comecei antes? E aí eu mesma viro para mim, né? Porque principalmente nessa quarentena a gente fica meio lelé da cua, conversa com planta. Ontem eu estava falando, né, para Laís, que fez a live comigo, que eu converso com planta. Eu falo, Daniela, mas pelo amor de Deus, cara, olha o teu currículo, olha as coisas que você já fez. Isso tudo te trouxe para cá, para esse lugar. Né? Foi exatamente a conclusão que eu cheguei. Assim, eu acho que tudo que eu passei, né, até agora me preparou para o momento. Em termos de quarentena, sabe? Eu vejo tudo o que eu parei, tudo que eu trabalhei, que eu pesquisei, que eu estudei, me preparou até para poder aguentar a quarentena. Tá aqui trabalhando de casa, sozinho. Eu acho que eu me preparei assim, nos últimos meses ou anos para isso. Porque é aquilo que eu te falei, eu consigo trabalhar de casa, do computador. Eu fico muito feliz com isso, né? Enquanto tanta gente não consegue. Sim, eu sei que você e o Gordon, o seu marido, vocês sempre trabalharam juntos, até onde eu sei. Mas essa coisa do confinamento faz a gente ficar mais ainda. Teve atrito por causa disso? Como é que é lidar com isso? Como vocês dois estão lidando com isso? Pra gente, na verdade, não mudou muita coisa, não. Porque a gente já trabalhava assim, normalmente há anos, há muitos anos. Desde que
desde que eu voltei do Brasil, praticamente, a gente tem trabalhado junto, assim, o tempo todo. A diferença pra gente é que a gente, quando a gente está em casa, né, quando não está viajando, quando a gente está em casa trabalhando do computador, a gente iria, às vezes, para um café, passava a manhã num café, trabalhando lá, depois voltava, e agora não. Mas a Uhum. gente mantém, assim, meio que o espaço do outro, por exemplo, a hora dele de malhar é a hora dele de malhar, ele vai sozinho, eu faço a minha malhação sozinha. Então a gente divide mais ou menos assim. Mas no geral a gente se dá muito bem. Então a gente trabalha Tem muito que bem, ser. cada um já sabe o que o outro faz, cada um tem as suas atividades mesmo. Então a gente vai mantendo assim. Então pra gente não mudou muito nessa Eu disse para questão. você que eu ia pegar um gancho do seu trabalho, Uhum, que é o seguinte: das culturas que você conheceu, e você conheceu uhum, várias culturas, qual que você acha que deve estar, aí, sem se basear em noticiário, porque aqui a uhum. gente não está fazendo jornal, mas assim, da tua experiência, qual cultura você acha que está sendo mais difícil para se adaptar a esse momento? E qual você acha que está sendo Hum, mais fácil se adaptar a esse momento, independentemente de números, de qualquer uhum. coisa, da tua observação? Fácil, eu diria com certeza as culturas asiáticas, Japão, Sudeste Asiático de uma forma geral, porque eles já tinham Hum, costume lá de usar máscara. No Japão, por exemplo, eu passei um bom tempo no Japão no ano passado e eu fiquei assim impressionada quando eu descobri que eles usam a máscara quando estão sim. doentes, né? Que não querem passar a gripe para as outras pessoas, enquanto no resto Não, da Ásia, por causa muito da antes do poluição. Covid, muito antes, Uhum, muito sim, antes, muito já antes do era assim, Covid, né? eu vi pessoas com semblante, né, asiático Uhum, aqui de máscara. Eu ficava olhando e falava assim, ué, por que essa pessoa está usando máscara? Mas isso aí já de aham. tempo. Pois é. Ah, então, nesse Então, além de sentido, já ter, ok. além de já ter esse hábito cultural mesmo, eles já passaram pela gripe asiática. Lembra que teve a gripe aviária há alguns anos? Então, eles já tinham essa experiência, já Uhum. passaram por uma coisa assim. Então, eles não é a primeira vez, né? Como é aqui para gente na parte das Américas, na Europa. Eu acho que as culturas que têm mais dificuldade de lidar com isso são as culturas que têm muita liberdade de ir e vir do jeito que você quiser e conforme você quiser. Eu ouvi casos, por exemplo, de amigos falando, amigos europeus, falando: o governo não me dá a ordem de que eu tenho que ficar em casa. Entendeu? Muita gente tem essa mentalidade assim: o governo não manda na minha vida, eu saio se eu quiser, pronto, acabou. E porque é uma Que loucura, liberdade né? que existe, né, normalmente no Ocidente, em comparação, ou não digo talvez liberdade, mas a maneira de pensar também, né? No Sudeste Asiático, por exemplo, eu tenho amigos nas Filipinas, na Indonésia, e eles me falaram coisa assim: não, porque aqui a gente está seguindo muito o que o governo disse. Se o governo falou para a gente ficar em casa, a gente vai ficar em casa. Enquanto eu vejo muito assim nas Américas, a gente fala: não, é a nossa liberdade individual, eu vou fazer o que eu quero. Eu acho que é um Pois é. pensamento diferente. Quer dizer, a liberdade individual até quando, né? Até que ponto? Porque o Uhum. outro começa. É, Eu já até escrevi é. isso. Eu não termino quando o outro começa, eu recomeço. Porque a gente Uhum. tem que estar junto, é um momento de É, coletividade. Não adianta eu, é, eu é. vou. Ontem eu brinquei com a Laís, falei isso, Laís, estava pensando aqui, vi um post da Mônica Ferreira, inclusive, Da amiga nossa, Mônica, aham. jornalista, falando isso. Pois é, falando isso, ela falava assim: caramba, outros vírus vão surgir. Se tiver que ficar a vida inteira usando máscara, como é que vai ser Uhum. isso? Aí eu perguntei para Laís: Laís, você usaria máscara para viver mais tempo ou se mudaria para uma ilha? Eu deixei bem claro isso: se mudaria para uma Aham. ilha, para uma comunidade afastada, onde todos quisessem ficar sem máscara. Porque assim, não é uma decisão minha. É uma decisão da Uhum. coletividade. Eu É, sem máscara eu não prejudico só a mim. Eu prejudico o outro porque exatamente. eu estou falando com você, vai uma saliva ali na tua blusa, sabe? É. No seu cabelo, na sua máscara. Uhum. Então não é uma coisa só Exatamente. de eu estar recebendo. Ah, eu posso receber. Mas você também Uhum. está transmitindo. E É, tem muita gente exatamente. assintomática. Não é Exatamente. isso? Uhum. Qual foi a coisa mais bizarra em termos de comportamento? Você que está sempre atenta às pessoas, porque Uhum. basicamente o que você faz é a matéria que a gente chama em jornalismo de comportamento, né? De Uhum. visitar os lugares, as É, culturas e tal. E é. aí mesmo nos Estados Unidos, porque eu não sei se quando começou essa coisa de quarentena, onde você estava,
Qual foi a coisa mais bizarra que você viu durante essa quarentena? Ah, deixa eu De pensar. pessoas agindo, falando, fazendo, enfim. Foi a corrida ao papel higiênico, né? Que você chegava nos mercados Menina, assim e não tinha papel, não tinha mesmo. E você, gente, o por que que está que o pessoal pensou acontecendo? que ia comer muito? Aí você ia Não ficar só sei, comendo. não sei, mas essa corrida ao papel higiênico foi uma coisa muito louca. Assim, o Gordon aqui, entre nós dois, o Gordon acaba lendo mais notícias do que eu. Eu fico muito tempo editando e tal, e ele lê mais notícias. E ele lê muita coisa, assim, tentando sempre prever o que vai acontecer no futuro. Ele não vê notícias do jeito que eu vejo. Como eu ligo a televisão, vejo o noticiário, pronto, acabou. Ele não, ele lê análises, lê isso, lê aquilo. Então ele prevê muita coisa que vai acontecer daqui, sei lá, semanas ou até meses. Então, quando foi, acho que janeiro, fevereiro, ele me falou assim: a gente tem que comprar máscara em janeiro. Tem que comprar máscara porque isso vai chegar nos Estados Unidos, nós compramos Caraca, máscara. Então, quando começou, a gente já tinha tudo. E ele falou, assim, no início de março, vamos comprar papel higiênico porque vai acabar. Aí eu falei, fala sério, vai acabar. Vamos gente, comprar, vamos abastecer. E a eu gente quero fez. me consultar com o Gordon agora. A gente vai acabar a live e eu vou me Ele, consultar. Como, é, de eu acho que onde ele foi você lendo, perguntou para assim, ele como é que ele chegou a essa conclusão? não, ele vai lendo análises de o que está acontecendo em outros países, sabe? Então ele foi lendo, assim, vendo o que estava acontecendo na Hum, China e falou, a hum, China está nesse estágio, isso vai chegar aqui. Então, falando, se na China eles estão passando por sim. esse momento, Ah, isso em algum momento vai chegar aqui. E ninguém está falando disso, a gente tem que se preparar. eu achei Então, absurdo. Eu também achei uma bizarrice, sabe? uhum, Carne. Aí teve matéria falando que aquelas mulheres ricas de é, São Paulo, né? Aquelas famílias, não sei o quê, naqueles supermercados comprando aquelas carnes caríssimas, não sei quanto de papel higiênico. E aí uhum, eu comecei a ver nas farmácias, você não é, encontrava álcool em gel, você não encontrava álcool 70. Eu pensei assim, gente, você pode estar é, mergulhando, nadando em álcool em gel. Chegou a pessoa do seu lado, deu um espirro, você pegou, cara. Então, é, assim, eu é, cheguei a escrever. Amiguinho, você dividiu massinha quando você estava no jardim de infância? Porque não adianta nada, você está é, completamente protegido e o seu coleguinha do lado está infectado. Você vai pegar, é, entendeu? Não, exatamente. não tem jeito. Sabe uma outra Então, coisa essa foi. bem interessante que aconteceu aqui também? Ah, Aqui o preço da gasolina flutua, né? Vai para cima e vai para baixo. É mais ou menos o mesmo modelo que o Brasil adotou há alguns anos, só que aí dificilmente vai para baixo, né? Aqui vai, ele vai para cima e vai para baixo. O preço da gasolina aqui chegou a US$ 1,19 o galão. Isso dá, assim, se eu pegar o galão, deixa eu ver aqui, fazer uma conta rapidinha, quanto que dá para hum. o galão tem uns 3 ou 4 litros, mais ou menos. Então, sei lá, daria uns 39 centavos, 36, 39 centavos. Imagina, o litro da gasolina, que foi o que chegou aqui. Baixou de um tal jeito, porque ninguém estava saindo de casa. Então, ninguém estava dirigindo, ninguém estava indo trabalhar, ninguém estava indo viajar, ninguém estava indo fazer nada. O preço da gasolina Questão foi da embaixo. oferta e demanda, né? Exatamente. Agora as coisas já estão voltando ao normal, não está mais tão barato quanto estava. Mas isso foi um choque quando eu vi também a gasolina praticamente de graça, assim, tão barata do jeito que estava. E os pequenos milagres, um pequeno milagre, Uhum, e aí, claro que não é milagre, é que eu estou dizendo no sentido literal, mas assim, a coisa mais uhum. bonita que você viu durante essa loucura toda que a gente está vivendo até agora. Deixa eu pensar. Acho que assim as maneiras diferentes que as pessoas encontraram para se reencontrar, né? Seja por telefone ou então usando máscara, capa de chuva, né, para se abraçar. Muita gente Sim, ajudando as aquele outras menino com a também. professora, você viu? Vive, Você tão viu aquele bonito, assim, menino que. muita gente ajudando as outras, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos teve um cheque de estímulo que o governo deu, imagino que no Brasil também, né? Um dinheiro que o governo Uhum, deu para os cidadãos uhum. de uma forma geral para usar. Sim, sim, Muita sim, gente aqui sim. doou esse dinheiro para os bancos de Uhum. comida, bancos de alimentação.
Inclusive, vários amigos meus que eu conheço. Então, eu achei assim uma atitude, uau, são pessoas, sabe, generosas mesmo. E tem muita gente que é preocupada com o próximo também. Então, são muitas coisinhas assim que você vê no dia a dia. Por exemplo, você chega, eu estou no elevador, aí entra uma senhora mais velha, não, deixa que eu aperto o botão, pensa, muito obrigada, ela já fica toda feliz, porque não tem que tocar o elevador. Detalhezinhos assim que você vê as pessoas fazendo, que são bonitos, né? Ver como é que as pessoas se importam com as outras. Não, é muito bonito isso, é Uhum. muito bonito. Você não perdeu nenhum amigo até agora, graças a Deus. Ah, Não perdeu ninguém. De Covid, não. Mas eu sei de amigos que perderam amigos Hum, e familiares também. hum. Barra pesada, né? E a gente não É. tem o que, quer dizer, nunca a gente tem o que dizer numa situação dessas. É. Ainda mais nesse momento que é tão delicado. O Uhum. que que você É. faz? Que hábitos você adquiriu nessa quarentena que você não tinha antes? Por exemplo, eu vou dizer o meu, jardim. Eu não Uhum. tinha, eu tenho uma área externa na frente do meu Aham. apartamento e tenho uma área externa atrás do meu apartamento. Quando eu me mudei para cá, Uhum. eu fiquei, vou fazer um jardim, não sei o quê. Depois eu ficava, não, tudo morre na minha mão, não consigo ter nada. Eu molho, troço, molho demais, ou molho de menos, ou esqueço de Aham. molhar. E aí, quando eu vou ver, a planta já está morta. E nessa quarentena eu consegui construir um jardim que eu vou te dizer que eu acho que é a parte mais bonita da minha casa. Assim, eu adoro É ficar lá. mesmo. É Aham. algo que eu brinco que eu converso com as plantas, mas assim, eu converso mesmo. Ih, acho que a E, sua cara, é internet impressionante travou. como vida chama vida. Voltou. Hã? Sua Travou? internet acho que travou, agora voltou. Des- Destravou, destravou. Voltou. Não, a tua de vez Voltou. em quando trava também. Trava também, né? Então, como vida chama vida, né? Uhum. Então, comecei a botar árvores. Hoje eu tenho, sei lá, umas 7 árvores. Uhum. Porque aí comecei a botar na frente da Uau. janela também. E Aham. a gente acaba vendo passarinhos, né, que começam a chegar, Aham. abelha e bichinhos, e você fica assim extasiado no momento em que se perde tantas vidas, você ter assim É. do teu lado, né, na frente da sua casa, um jardim que você vê a muda crescendo, e aí você vê Uhum. que a vida é para dar certo. Tem É aqui, verdade. eu moro no terceiro andar, mas sabe aquelas construções de Copacabana, né? Então, no terceiro andar é tipo Aham. casa, uma coisa meio doida, Uhum. porque eu moro em cima de um antigo cinema. Aham. E é impressionante, o ralo da área cresce capim no ralo. A gente viu Veneza como ficou, Aham. sabe? Então, assim, caramba, É. quanta coisa que a gente pode descobrir na gente e que, ao mesmo tempo, Uhum. pode segurar a gente nesse momento. E aí eu queria É. saber de você, algum hábito que você tenha descoberto, que você goste, alguma coisa que você tenha passado a fazer, ou uma, sabe, tipo, autoanálise, caramba, isso não é Aham. legal, ou isso é muito bacana e eu tenho que investir nisso. Sei. Eu tô tentando focar assim cada vez mais em trabalho e tentar me aperfeiçoar, tentar melhorar naquilo que eu faço. Então, cada vez mais eu vou na internet e procuro cursos diferentes, como posso aprender a editar melhor. Então, eu troquei de software de há 2 meses, janeiro, mais ou menos, ou fevereiro. Ih, já tem mais de 2 meses, foi janeiro a fevereiro. Só que eu não sabia muito bem usar e tal, é uma mudança muito grande. Então eu me dediquei, eu falei, não, vou ficar fera nesse programa aqui. Eu vou saber usar tudo que tem cada botãozinho desse, eu vou aprender a usar esse negócio. Então eu foquei nisso. Então todo o meu tempo livre, assim, eu me dediquei a isso, a realmente a melhorar, a virar uma editora melhor. A E estudar. a estudar, Aí um realmente. fera, Felipe falando duas Uhum. feras e outro fera assistindo, né, Felipe? Oh. Beijo. É, Rê, você é uma pessoa forte. A gente começou a Uhum. entrevista não, o papo, com você falando Uhum. assim, eu sou uma pessoa otimista. Aham. Quando eu perguntei sobre depressão, você falou, não, é uma coisa que dá, mas aí eu rapidinho, né? Pelo que você está me É. relatando, você não procrastinou
nada, você não adiou nada, não ficou, Uhum. né, paradona. Você acha que isso se É. deve à sua educação? De onde vem essa força que faz a Ah, Renata estar num momento de caos, triste, obviamente, uhum. mas produzindo como você está produzindo, aprendendo, para cima? Ensina um Uhum. pouco pra gente isso aí, para quem está assistindo. Eu acho muito assim que é a energia também que você põe no mundo, sabe? Se eu decidir ficar ali deixando aquela tristeza, é isso que eu vou colocar no mundo e o mundo vai trazer isso de volta para mim. Se eu decidir focar assim, não, se o mundo me dá uma. Eu tinha uma amiga que falava assim, não, se a vida me dá um limão, eu vou fazer uma. Não é nem limonada, eu vou fazer uma torta de chocolate. Então eu tento focar nisso. Sabe? O que que eu posso tirar disso e que que. O que que isso vai me acrescentar? Como é que eu vou sair mais forte do outro lado? Eu sempre foco muito nesse lado. Já vou falar da lei da atração? Sim, sim, era isso que eu ia Então, te falar. Você eu tem um acredito enfoque muito. meio científico espiritualista a Uhum, é. respeito. Isso, acredito muito. Tem um livro chamado O Segredo. Você lê isso, Uhum. assim, sua vida muda. Então você começa a pensar Então, de outras formas. e- então aí você vai me contar, você vai me dar algum exemplo. Eu vi o documentário O Aham, Segredo e Quem Somos isso. Nós também fala de física quântica. Mas Aham. então fala aí para mim um exercício que tu fez que deu certo. Conta aí, dá Não uma chega a dica ser um pra gente. exercício assim, eu tento focar na positividade mesmo, né? Porque aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Então, se você pensar coisas negativas, você vai atrair coisas negativas. Se você pensar que, não, por exemplo, eu nasci no interior do Rio, não conhecia ninguém no Rio, nem nada. Quando que eu ia imaginar que eu ia trabalhar em televisão, sabe? Nunca. Então, o fato de você pensar, não, eu posso, eu consigo, um dia eu consigo fazer isso. Se você começar a pensar assim, Uhum. você vai conseguir e você vai atrair aquilo tudo para você. Então eu sempre penso nisso mesmo. Eu já mudei assim de profissão várias vezes, não. Trabalhei com artes FIFA, Copa do Mundo, essas coisas, continuo mudando. Então eu sempre foco nisso. Como é que eu começo do zero, quase do zero, para conseguir subir e ir melhorando na carreira? Eu foco nisso. Não, eu consigo, eu vou chegar aqui, eu vou estudar, vou aprender, ver o que eu tenho que fazer e eu vou chegar lá. E eu penso assim. Então eu acho que é como você decide olhar o mundo e olhar as coisas. Você faz aqueles exercícios de visualização Uhum, sempre, que claro. o segredo ensina várias coisas, né? Você visualizar que você Claro, já está naquele negócio, naquela isso. situação que você É, quer. você visualiza Você ali, por faz exemplo, tudo isso direitinho. faça, faça. Ah. Você pensa o que você quer muito na vida, assim, eu quero, não sei, eu quero qualquer coisa. Eu quero estar em Londres. Então você fecha os olhos, se imagina em Londres, você imagina o Big Bang ali, o Big Bang tocando, e você passando, Ah, friozinho, entendeu? Essas London coisas assim. Eye. Você já começa até a sorrir quando você. Então essas coisas ajudam Já. muito, né? E teve algum momento. Mas você começou a fazer isso depois que você leu o livro, ou Depois você que eu li o foi livro. criada assim? Ah, eu acho que com mais intensidade depois que eu li o livro, que eu percebi isso tudo mesmo. Mas eu acho que de uma certa forma, eu acho que eu sempre fui criada assim. Minha mãe sempre falava, não, eu consigo realizar todos os meus sonhos. Eu cresci ouvindo aquilo. Até hoje ela fala isso. E depois que eu li o livro, que eu percebi, nossa, é isso aí. Eu acho que é isso que eu sempre ouvia dizer, que eu sempre pensava e que eu vou seguir por aí mesmo. E isso tem força. Então, eu vejo muito por aí, até o que me trouxe para cá, né? O que me mantém aqui, eu imagino. E eu acho que é a única explicação, não sei. Sobre você, teve alguma descoberta, Rê? Que Sobre você. mim. Algo que você não soubesse, porque as pessoas estão falando muito nisso agora. Ah, poxa, eu estou me Uhum, descobrindo. Ah, poxa, eu estou voltando. Claro que você já disse que você manteve a sua rotina de trabalho e isso uhum, ocupa. Mas teve alguma coisa que você é. descobriu a seu respeito nessa quarentena? Eu acho que não. Acho que eu não descobri nada de novo, assim, não. Porque no dia a dia, a única diferença é que, em vez de, quando a gente está editando em casa, em vez de
a gente sair, né, de eu com café, a gente fica em casa o dia inteiro. Então não teve muita mudança, assim, né? Para mim não foi um choque de realidades muito grande, como foi para a grande maioria das pessoas, né? De não poder sair, ir ao trabalho. Claro que eu não tenho como sair, encontrar amigos, nem nada disso. A gente adorava sair, encontrar as pessoas, restaurantes e tal. Mas, no geral, eu estou ocupando esse tempo assim, com outras atividades e eu tento perceber como é que eu posso melhorar sempre. Então, eu não tive nenhuma descoberta, assim, nada diferente sobre mim, não. Pelo menos até agora. Rê, você sempre foi um doce de pessoa extremamente Obrigada. dedicada, enfim, tudo de bom, ótima profissional. Obrigada. E é um grande exemplo conversar com você exatamente nesse momento, é uma inspiração, né, para quem está assistindo, porque a gente vê que realmente é verdadeiro, não é uma coisa, eu vou aparecer bonitinha para a rede social de que eu consigo segurar minha onda. Eu te conheço já há 20 anos, e eu te conheço há 20 anos porque a gente nasceu na mesma maternidade, obviamente, né? Então, tem poucos anos. E eu sei que você é uma pessoa assim. E eu fiquei pensando antes de conversar com você, porque todas essas lives eu estou fazendo assim. Combino com a pessoa o horário, olha, vamos falar de vida, vamos falar disso, daquilo, daquilo, mas não fico combinando, né? É como nas minhas entrevistas de estúdio, eu não fico combinando. E eu pensei, falei assim, caramba, o que a Rê vai falar hoje? Porque você sempre foi realmente uma pessoa muito positiva, muito do sorriso. Eu nunca vi você com cara emburrada, né? Eu nunca vi você gritar com ninguém. Nunca vi você se desequilibrar, né? Aí, ó, querida Renata, como é bom te ver. Lili Caroline, é isso? Ai, minha amiga Lívia! Lívia, você tá aqui! Um beijo! Amiga querida, Lívia. Tem muita gente. O pessoal ficou doido. Ela é centrada, ela é sensata, ela é maravilhosa, ela tem que dar exemplo. E aí a gente tem 1 hora Obrigada, só de Lívia. live no Instagram. Eu queria muito que você deixasse assim um recado pra gente, sabe? Eu vi a ideia de fazer veio essa palavra na minha cabeça, né? Confinados. Assim, caramba, porque é uma prisão. Eu tenho essa coisa, né, de escrever, então eu vou olhando para as coisas, sei lá, eu acho que de um jeito diferente. E eu acho que a gente precisa. E eu tenho ouvido muito, eu costumo dizer que em outra encarnação eu ou fui padre, ou fui psicóloga, ou fui cigana. Eu costumava dizer isso. Porque as pessoas vêm muito me contar as coisas. E eu gosto de ouvir, eu sou boa ouvinte. E tem muita gente mal, Rê. Tem muita gente mal. Tem muita gente que fala, poxa, e principalmente a questão das redes sociais, está incomodando muito as pessoas a questão das redes sociais. Sempre incomodou. Sempre, inclusive tem filmes antigos falando dessa questão da rede social, né? De você sair bem na fotografia, esses filmes cabeça. Mas, especialmente nesse momento, está sendo muito difícil para as pessoas verem as outras. Tô rindo, tô em casa aqui fazendo não sei o quê, um bolo, ou brincando de pique, ou não sei o quê. E a pessoa fala assim, caraca, mas eu não estou sentindo nada disso. Então, eu queria que nesse finalzinho de live, você com essa tua positividade, você já deu aí a dica do segredo, né? De pensar positivo, de vambora, ocupar a mente, manter a rotina. Laís ontem falou a respeito de manter a rotina. Eu queria que você deixasse um recado para a galera que não está muito legal. Tem um investidor americano aqui muito famoso chamado Warren Buffett. E ele é milionário, bilionário, né? E ele tem um segredo dele, é assim, ele diz que é na crise que você se fortalece. Então, ele espera os momentos de crise para poder fazer os grandes investimentos dele e ganhar ainda mais dinheiro. Então, isso inspira de uma certa forma, assim, não pensando em ganhar dinheiro, não, mas como que eu posso usar a crise para me fortalecer? Então, esse que tem sido, assim, o meu mantra, sabe? Tem muita coisa que eu não estou podendo fazer agora, mas, por outro lado, isso me deixou um tempo livre. Então, o que eu faço com esse meu tempo? E eu acho que a gente vive num momento histórico, assim, de muita, eu diria, sorte também, porque a gente tem internet. Imagina se isso acontecesse, se a gente estivesse na crise, né, de 1918, 1920,
da outra a pandemia, Uau. e ninguém tinha nada disso. Né? Hoje a gente tem a internet, então e tá tudo na internet, você pode aprender de tudo na internet. Então eu tento focar nisso, eu acho que essa seria uma maneira de conseguir lidar com esse momento, assim, né? Ver uma coisa que você quer aprender, o que você pode descobrir de si mesma, tá tudo na internet. É só você procurar, você vai encontrar alguém Você falando vai a daquele assunto, você museu. vai encontrar isso, você vai encontrar especialistas, você vai poder assistir lives, né, com outras pessoas que normalmente você não teria tempo para ver isso, porque você ia estar ou trabalhando, você ia estar, não sei, dirigindo ou no ônibus a caminho do trabalho. E eu acho que é isso, você pensar o que você pode fazer para melhorar a sua vida, para te fortalecer com esse tempo livre que você está tendo agora, né? Não esquece tudo que está acontecendo e foca em você, porque depois acho que você pode sair fortalecido disso tudo. E até contribuir na coletividade. Exatamente. Agora, eu vou dar, para finalizar, eu vou dar uma de advogado diabo, vou te fazer uma pergunta difícil que eu me faço. Porque as pessoas também, quando eu vou conversar com as pessoas, eu falo, não, gente, tem muito interesse envolvido. Claro que a gente está descobrindo novas formas de se relacionar, de fazer negócios. Vai ter coisas que vão ficar, não vão, né, deixar de existir. A gente hoje está descobrindo muito mais possibilidades, inclusive na internet. Mas algumas. Então eu tenho essa pegada também otimista. E as pessoas falam, você está muito otimista, não sei o quê. Nunca ninguém me chamou de poliana, porque eu também não fico, é tudo lindo. Mas o que você diria para as pessoas? Porque eu fico assim, Daniela, as pessoas estão dizendo que você é muito otimista. Será que eu estou sendo poliana? Porque a gente tem medo de ser chamada de poliana. Ninguém gosta de ser chamada de poliana. Né? Para as pessoas que estão pensando assim, pô, Renata está sendo poliana, tá falando. O que você tem a dizer nesse contraponto aí? Eu escolho não focar nisso. Porque, assim, quando você está nas redes sociais, né, voltando ao assunto das redes sociais, você recebe comentários positivos e negativos. Tem muita gente que te ataca o tempo inteiro, então, e por nada. Então, você aprende normalmente a lidar com isso. Criei uma barreira ali, que assim, nada disso vai me atingir. Então, eu decido focar naquilo que eu quero fazer, no que eu acho que vai ser bom para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Sabe, eu não vou deixar a negatividade do momento que está passando me prejudique de alguma forma. 2020 vai ser um ano perdido? Se você quiser que seja, ele pode ser, mas se você escolher que não seja, depende de você. Então, eu foco nisso, sabe? Eu escolho, assim, eu sei que tem várias opções à minha frente, o que eu posso fazer com a situação do jeito que está. Se quiser me chamar de poliana, pode chamar, mas eu acho que no final das contas eu que vou estar bem comigo mesmo. Chama do que quiser. Né? Me chamam de tudo na internet mesmo. Arrasou, meu bem. Depois disso, falar mais o quê? A única coisa que eu quero te perguntar, isso é uma curiosidade mesmo, porque eu nunca fui atacada, não, ainda não fui atacada. Se algum comentário mais ácido e tal, como é que você faz? Você não responde, você responde na classe, não, você vai lá e apaga? Tudo. Respondo na classe. Não, eu adoro liberdade de expressão, sabe? Desde que ninguém seja racista ou venha com preconceito, nada, pode falar de tudo. Se não gostou de mim, pode falar. E vai deixar o comentário ali, eu até respondo. E sempre que eu vejo um comentário negativo, eu respondo. Sempre. Às vezes eu respondo na classe. Vamos supor. Nossa, detestei essa matéria, sua locução é horrível, seu texto é horrível, seu cabelo estava horrível. O que você responde numa dessa? Depende. Se eu perceber que existe a chance de fazer uma brincadeira, eu vou responder com alguma brincadeira. Geralmente é assim, isso que eu faço, eu levo na brincadeira, começo a ser uma coisa mais leve. Mas se eu vejo que a pessoa realmente está empenhada naquilo, ela passou um tempo ali escrevendo para me atacar pessoalmente e tal, eu vou responder alguma coisa hater assim. Mesmo. Bom, a maravilha do mundo, né, da internet, é que existem milhões de canais para você assistir. É uma pena que você não gostou do meu, mas existem outros aí, seja feliz na vida. Vou responder alguma coisa assim. Ó, gente da Indonésia, cara. Tá lendo aí, Rê? Indonésia! Terima kasih! Sama-sama!
Olha, rapaz, essa live aí bombou. Rê, muito Nossa, e agora na obrigada Indonésia pela deve ser o entrevista, quê? pelo 6 horas da manhã? papo, por tudo Ah, que... eu tava vendo o Cara, horário aqui na acordou Indonésia. cedo. 6 horas da manhã agora. Ou 7 horas da manhã, dependendo do fuso horário. Nossa. Macassi. Já acordou ligado na resinha. Ligou já, É, pum, viu ao vivo, entrou. Rê, pois é. muito obrigada. Muita saudade de você. Quando a gente estiver Igualmente, seguro que Dani. isso tudo acabar, quero muito que Aham. você venha aqui para o Brasil, venha para o Rio de Janeiro. Brasil você vai ver, mas venha para o Rio É. de Janeiro. Eu vou organizar um encontro, porque Oh. assim, eu voltei nessa questão. Você sabe que eu era que chamava a galera, né? Ah, vamos É, sair, não sei o quê. Eu que organizava exatamente. Se tudo. organizava as coisas. Organiza relações públicas mesmo. Total. E aí, no ano passado, eu já fiz alguns encontros aqui, mas no ano passado eu reuni uma galera bacana aqui. E o pessoal saiu Aham. falando, não, no início do ano que vem tem Oh. que ter, tem que ter, tem que Uhum. ter. Só que aí aconteceu tudo o que aconteceu. Quando É. você vier ao Rio de Janeiro, vier ao Brasil, tire um dia ou dois, por favor. Você viu que tem um monte de colega, amigos, com Uhum. saudade de você. Vai lá depois no post, olha de novo, porque mais gente Ai, Dani. comentou. E Fico aí eu tão vou feliz. fazer um encontro aqui em casa, cara. E eu quero Uhum. muito que você venha para a gente estar todo mundo junto. Vou adorar, vou adorar. Fico muito feliz de ver todos os nomes ali, tanta gente há tanto tempo, e ver que a gente mantém esse carinho, assim, né, pelas pessoas, mantém as boas memórias. E é muito bom. Adorei conversar com vocês, ver todo mundo aqui. Nossa, aquela época de Band, cara, foi sensacional. Foi, Sensacional, era muito bom. foi, A gente se dava foi. bem, a gente ralava pra Uhum. caramba, igual loucos escravizados. Mas a Mas a gente gente aprendeu muito, né, gostava, a para a gente vida estava inteira. aprendendo É, exatamente. Foi muito bom. Meu né? E eu amor, aprendi muito com um você beijo. também. Aprendi muito com Ah, você também, muito. a gente aprende um com o outro o tempo inteiro, o tempo É. inteiro. Por isso que eu amo educação. Uhum. Educação e comunicação, para mim, meu amor, muito Verdade. obrigada. Saudade Um imensa de prazer. você. Igualmente. Não some, vamos continuar conversando pelo direct, pelo zap, tá bom? Se Maravilha. cuida. Obrigada, você Beijo no também. Gordon. Um grande E beijo. tchau, e tchau, tchau pro mão no bolso. Pode deixar. Diz que eu mandei um tchauzinho pra ele, tá bom? Maravilha. Pode deixar. Um beijo. Beijo, meu amor. Beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigada pelos comentários. E a Rê merece isso mesmo, merece ser prestigiada porque ela é Obrigada. maravilhosa, otimista e um exemplo pra gente. Ai, Beijo, amor. obrigada, gente. Obrigada. Obrigada mesmo.